As entradas para a sede principal de Ricudoroit eram guardadas por mercenários e pela Federação Nórdica e pelos soldados da República Chinesa que estavam disfarçados de mercenários, e eles entenderam que quando chegou a hora, eles teriam que lutar contra as monstruosidades que se chamavam os Bravers. O grupo de super-humanos que possuía habilidades especiais e se tornou tão capaz quanto os soldados de elite mais veteranos depois de apenas alguns meses de treinamento. Balor tinha destruído um tanque com as próprias mãos, Sleipnir tinha sobrecarregado pilotos veteranos em máquinas de última geração enquanto pilotava ele próprio uma máquina mais antiga, Majemacher tinha sido capaz de tornar qualquer mago completamente inútil, e Oracle tinha previsto os segredos dos sindicatos do crime e das nações de uma forma que tornou desnecessárias as agências de inteligência. Os mercenários se prepararam para que pudessem lutar contra um grupo de super-humanos como esses. Fuzis antitanque movidos a mana, simplesmente conhecidos como rifles antitanque, e que combinavam pólvora e mana para disparar projéteis feitos de uma liga especial, capaz de perfurar uma armadura tanquilites. Enormes armas de 3 barris com poder de fogo que poderiam ser consideradas excessivas para uso contra alvos de infantaria. Bombas de gelo carregadas com um feitiço ofensivo tão poderoso que poderia congelar alguém até seus ossos em um instante. Cada um dos soldados usando este equipamento estava usando um traje de poder de última geração. Naturalmente, esses trajes aumentaram as capacidades físicas de seus usuários e agiram como mídia mágica, e também os tornaram resistentes a ataques físicos e mágicos como um veículo blindado. Eles poderiam evitar qualquer coisa, seja gás venenoso ou um vírus. Além disso, eles tinham golems militares, itens mágicos, armas biológicas, armas de mortos-vivos. Forças militares suficientes foram reunidas para sobrecarregar até mesmo os estados federais em uma batalha convencional. Com isso, talvez eles seriam capazes de derrotar os super-humanos. Afinal, eles ainda eram humanos. Ou então os soldados pensaram até ontem. Um feitiço lançado pelo Derek Chiron envolveu um rifle antitanque em chamas, e a consciência do soldado que o operava rapidamente deixou de existir. Essa função de uma mídia mágica é realmente impressionante, considerando que está dando aos meus feitiços tanto poder de fogo. Se eu entregasse isso a um fabricante, eles me pagariam o suficiente para que eu não tivesse que trabalhar pelo resto da minha vida, não? Bem, não que eu planeje fazer isso. Derek disse que, ao chutar um pedaço de revestimento blindado de um tanque, ele destruiu para sustentá-lo e usá-lo como escudo. Ele era um dos bravos que era capaz de lutar. No entanto, ele era apenas um pouco mais forte que um soldado de elite comum. Ele não era tão capaz que poderia, unilateralmente, sobrecarregar um soldado de elite com um orçamento abundante para armas de ponta. O que o tornou capaz de fazer isso agora foi o traje de aparência metálica que ele usava e seu equipamento de transformação. Eu sinto que ele fornece muito de um aumento para as capacidades físicas, defesa, bem como aumentar o poder dos feitiços. É mais uma arma do que uma armadura. Que tipo de Onyx Wood cheia de carnificina vive a Mamiya Hiroto que torna necessário o desenvolvimento de armas como esta? Derek se perguntou com um arrepio enquanto recitava um encantamento para mais um feitiço. Lightning. O feitiço que ele lançou atingiu um golem militar diretamente, fazendo com que uma chuva de faíscas voasse para o ar. Andando a um fabricante iria levá-lo a qualquer lugar. Itilides aparentemente feitos de um metal que não existe neste mundo, disse o Sandman Yoldou enquanto ele se escondia atrás do escudo improvisado que Derek tinha feito. Ah, isto é tão cansativo. Tempo de pausa. Preciso de uma pausa. E veja, e tirates um metal que não existe neste mundo. É algo a ver com magia de atribuição de morte, então, disse Derek. Provavelmente. Eu não sei os detalhes, no entanto. E Hiroitin desculpe a esses fabricantes e as pessoas dessa profissão, mas podemos mostrar exatamente isso a eles, disse Yoldou. Derek entendeu isso como significando que haveria muito sentido em mostrar essa tecnologia aos fabricantes, já que ela poderia ser replicada neste mundo de qualquer maneira. O que Yoldou realmente quis dizer foi que prejudicaria o orgulho dos fabricantes ao saber que o equipamento de transformação que Vandaliel havia feito para se divertir como hobby para ajudar as atividades de ídolos de Kanako tiveram um desempenho muito grande melhor do que os trajes que eles pesquisaram e desenvolveram seriamente.
Ele não sabia exatamente quais materiais haviam sido usados para fabricar o equipamento de transformação, mas ouvirá a história de como eles haviam sido feitos. A propósito, você não pode fazer os golems dormirem, disse Derek. Desculpe, mas está me levando tudo o que tenho para colocar as armadilhas no chão e as câmeras de vigilância para dormir, você respondeu. Este equipamento não reduz a quantidade de mana gasta por minha capacidade. Como se dissesse então permita-me. As árvores que crescem nas proximidades envolveram-se em torno dos golems militares, cultivando suas raízes sob suas blindagens e destruindo-as por dentro. Ao lado dos golems, um veículo blindado foi esmagado como se um gigante tivesse pisado nele, e um soldado inimigo segurando um lançador de granadas se transformou em uma estátua de gelo. A maioria das grandes armas foi destruída. Depois, perguntou a Memia. A razão pela qual eles estavam mantendo os combates na entrada foi parcialmente porque o layout interno da sede de Rikudowich era desconhecido, e também porque eles estavam apoiando Banda, disse ele, que tinha vindo aqui para resgatar as vítimas da pesquisa de Rikudowilitis. Dado que a instalação era subterrânea, a luta feroz dentro da instalação arriscaria causar um colapso. É claro que Rikudow e as nações que forneceram a instalação a construíram para ser resistente. Mas se a Memia usasse Ignore Defense, ele poderia causar até mesmo o edifício mais resistente a entrar em colapso em segundos. Era por isso que eles queriam lidar com os tanques e grandes golems militares acima do solo. Eu gostaria que soubéssemos mais sobre o layout interno, e Yukijoro lamentou. Nós éramos apenas cobaias, afinal. Conhecemos a localização das instalações, mas não temos como saber sobre quaisquer partes que não sejam o edifício de pesquisa e as áreas onde fomos mantidos, disse Bokor. Yukijoro estava transformando soldados em estátuas de gelo, enquanto Bokor estava proliferando as plantas que Joseph estava controlando. Eles eram magos limitados do atributo morte e Yukijoro controlavam a morte por congelamento, e a habilidade de Bokorilitis se assemelhava à magia do atributo vida à primeira vista, mas ele realmente controlava a proliferação e decomposição. Quando uma pessoa morre, os micróbios dentro de seu corpo proliferam, causando decomposição. O cadáver torna-se alimento para a nova vida se formar. A habilidade de Bokorili lhe deu controle sobre esse processo. Quando os mortos-vivos entraram em fúria na instalação de pesquisa em que ele foi mantido, ele havia matado os cientistas com um feitiço que fazia com que os insetos saíssem de seus corpos por dentro. O Bokor era capaz de usar este feitiço. Então, como é que tu foste com a banda e os outros? Nanamori perguntou-lhes. Deus e a Santa nos instruíram a apoiá-lo, e o Kijoro e Bokor responderam juntos, sorrindo. Deus nos pediu para proteger você, Nanamori, e seus outros amigos, disse Yukijoro. Ele também disse que seria problemático para ele se algum dos outros morresse também. A Saintes disse para vos ajudar a todos igualmente. Se esse é o desejo de Saintesserates, então é nosso dever realizá-lo, disse Bokor. Todos os presentes sabiam que não havia mentiras nessas palavras. Através de Narumolietis Wendel, as mentes de Yukijoro e Bokor estavam ligadas às mentes dos Bravers. Uma razão para isso era que seria difícil coordenar com os Bravers, que estavam conectados uns aos outros, se eles estivessem conectados. Mas também era verdade que os Bravers hesitariam em confiar que eles tivessem as costas se estivessem conectados dessa maneira. Bokor e Yukijoro apontaram-no eles próprios e pediram para terem as suas mentes ligadas aos outros através de Wendel. Narumi ficou surpreso com esse pedido. Pessoas comuns chamariam pessoas como nós de um Fanatic Squirrel Insane, seriam elas? Se vai confiar-nos às suas costas, então pensamos que seria melhor para si ter algum nível de tranquilidade, e o Kijoro disse-lhe. E além disso, temos as nossas próprias reservas sobre confiar-lhe as nossas costas também, Bokor tinha adicionado com um sorriso. Eu vejo. Ai-me grato pela sua ajuda. Eu sei que você vai aceitar meus agradecimentos, mas mesmo assim, permita-me expressar minha gratidão, a Memia disse-lhes quando se virou com um fio de sua capa para se juntar aos seus companheiros. Mas mesmo essas palavras foram recebidas com uma resposta fria. Yukijoro e os outros adoravam Mei e chamavam-na de uns Saintes, mas não estavam interessados nos Amemias apesar do facto de serem os seus pais. Você está certo, mas entendemos que você está nos tratando com sinceridade, Bokor disse.
Ele e os outros ignoraram os amemias, e eles responderam a todas as perguntas que lhes foram feitas. Mas não havia emoção em suas interações, era muito seco e adulto, e não havia sinais de que isso mudaria. Parece que os tanques e veículos blindados foram tratados, Narumi informou a todos. Devemos continuar? Ou devemos esperar aqui até que Mari e os outros tenham terminado a sua missão de resgate? Sua habilidade era uma habilidade que ligava a sua mente à dos outros e permitia uma comunicação em tempo real que era suscetível à interferência de meios mágicos ou científicos. No entanto, após a perda de aliados especializados na coleta de informações, como o Clarividência Tendou, que possuía a capacidade de ver através de objetos, ela foi pressionada a melhorar a capacidade Wendell. Como resultado, ela se tornou capaz de detectar os números e locais relativos das mentes humanas dentro de um certo intervalo. Com isso, ela conseguiu sentir os inimigos dentro dos tanques e veículos blindados. Aliás, Angel não conseguia se conectar ou sentir as mentes de coisas que não eram humanas. Talvez por isso, ela não tenha conseguido se conectar com a mente de Banda e, embora pudesse sentir a localização de Mei, não conseguiu sentir a localização exata de Banda. Assim, Gabriel e Mari estavam acompanhando Banda e os outros, mantendo-os atualizados com a situação atual. Bandas Group e ainda a Chesilite terminou de resgatar as vítimas. Tatilix surpreendente. Pensei que seria um passeio no parque, disse Val. Todos os outros assentiram. Eles tinham a impressão de que Banda seria capaz de romper qualquer obstáculo em seu caminho. Mas parecia que até mesmo Banda estava achando difícil se mover em ritmos que ele havia mostrado anteriormente quando o ambiente em que ele estava navegando era um espaço fechado e ele tinha mais pessoas para proteger. Na verdade, talvez as ordens de Rikudo e Litis merecessem elogios por serem capazes de impedir a infiltração de Banda Litis. Mas tudo o que chega até nós até agora são apenas soldados comuns, excluindo o seu armamento pesado de alto desempenho, disse a Memia. Rikudo deve saber que isto seria suficiente para nos parar, mas... Rikudo tinha sido a figura central dos Bravers. Ele sabia melhor do que ninguém do que eles eram capazes na batalha. Sua força de combate foi aumentada pelo equipamento de transformação Bandairates. Mas mesmo que isso tenha sido removido da equação, os últimos tanques e golems militares podem ser capazes de dar a Derek um momento difícil, mas não havia como Rikudo acreditar que eles eram suficientes para derrotar a Memia e Hiroto. Poderia ser que os etiscos comprem tempo? Então não temos escolha a não ser continuar, mas... Assim que a Memia estava prestes a dar a ordem para seguir em frente, ele foi interrompido por uma sirene penetrante. O que é isso? Eles iniciaram uma sequência de autodestruição ou algo assim, gritou um Ival perturbado. Eu entenderia totalmente por que ele perderia a esperança depois de ver seus ex-companheiros da organização que ele traiu atacando enquanto usava fantasias, acompanhado por um monstro, mas, e acho que não, disse Derek, o sangue completamente drenado de seu rosto enquanto apontava para os inimigos recém-chegados. Havia uma horda de criaturas rugindo, rosnando e grotescas. Lobos sem pelo do tamanho de tanques, ursos com um membro frontal extremamente hipertrofiado, lagartos sem olhos que andavam sobre duas pernas e zumbis com máquinas embutidas em seus corpos. Essas devem ser as armas biológicas e os soldados mortos que Rikudo criou usando magia de atributos da morte. A Memia gritou de nojo. De fato, essas foram as criações fracassadas produzidas pela pesquisa mágica de atributos da morte de Rikudo, e ele decidiu tentar fazer uso dessa pesquisa para produzir armas. Eles haviam sido desenvolvidos como armas especializadas no uso de um único tipo de magia de atribuição de morte, como o Berserk da oitava orientação. Mas, apesar de terem sido feitos poderosos em combate, eles se tornaram tão ferozes que não eram nada além de monstros que eram impossíveis de controlar. Os zumbis foram o resultado de experimentos para criar soldados imortais com força que superaram os humanos concedidos pela mecanização de partes de seus corpos, mas como havia dificuldades em controlá-los também, eles também foram marcados como fracassos. Ainda assim, a produção dessas criaturas e zumbis continuou para que eles pudessem ser usados como forças de combate descartáveis. E Don Hoyt tem uma boa sensação sobre isso, mas nós Don Hoyt temos uma escolha, e não é? Ou devemos esperar pela Banda, disse Val.
Ele e os outros braveiros tinham derrotado um número incontável de bestas mágicas e bestas que tinham sido mutadas por mana, bem como mortos-vivos de ocorrência natural. Mas depois de saber que o Undyad que eles mataram há mais de 10 anos era na verdade um indivíduo reencarnado como eles, e que ele agora era Banda, eles estavam hesitantes em derrotar inimigos como este agora. E, como Yukijoro e Bokor, que estavam presentes aqui, essas criaturas também foram vítimas da pesquisa do atributo de morte de Rikudooroichi. Banda havia dito a eles que eles precisavam prestar alguma consideração a quaisquer inimigos que se aproximassem deles, mas eles ainda duvidaram se deveriam lutar aqui. Mari, que tinha tomado conhecimento da situação devido a estar ligado aos outros através do Angel, transmitiu uma mensagem da Banda. E já lhe disse que você precisa pagar qualquer consideração a quaisquer inimigos que se aproximam de você, de Dilit e, ele diz. Está mesmo bem? Ival perguntou. Parece que sim, Mari respondeu. Ival e os outros ficaram com a impressão de que Banda estava tentando resgatar os magos limitados do atributo morte e os sujeitos experimentais e que todos os sujeitos experimentais o adoravam. Mas isso era a verdade. Banda só tinha vindo aqui para salvar aqueles que Vandaliel tinha sido capaz de guiar, e ele não tinha intenção de salvar ninguém. Embora Rikudou e os seus subordinados não tivessem conhecimento disso, havia alguns sujeitos experimentais que tinham sido guiados, como o homem com a capacidade Decomposition. Pessoas como ele provavelmente implorariam por suas vidas, prometeriam mudar de lado e desistir de qualquer informação que tivessem, uma vez que percebessem que não poderiam derrotar seu inimigo. E depois que eles foram poupados, eles procurariam uma oportunidade para escapar ou matar seus captores. Nem Banda nem Vandaliel estavam interessados em salvar essas pessoas. Da mesma forma, eles não tinham intenção de salvar seres que só eram capazes de agressão, sem capacidade de raciocinar. Bem, se o próprio Banda diz isso, então eu não me importo, mas... O Teilitre não vem por aqui, disse Amemiya, confuso. As forças de combate descartáveis que Rikudou tinha enviado estavam ficando no lugar em vez de cobrar na direção Amemiya Elite. E então, com rugidos ferozes e gritos, eles começaram a matar um ao outro. Grande parte da luta foi entre as bestas e os mortos-vivos, e parecia que eles tinham começado a lutar uns contra os outros, ignorando totalmente os comandos de Rikudooroichi e a presença de Amemiya e seus aliados. O que devemos fazer agora? Teilitre não vem por aqui, disse Ival. Letiples fazem o nosso caminho. Ataque apenas aqueles que nos atacam, disse Amemiya. E assim, outro grande erro de cálculo foi adicionado aos planos de Rikudooroichi. Enquanto isso, Banda e os outros estavam passando por um longo corredor subterrâneo. O pessoal de combate que deveria estar a atrasá-lo entrou em colapso devido à traição de sujeitos experimentais, como o homem com Strength Lethality e a mulher com Possession, então eles mal eram obstáculos. Um tigre de 6 olhos em pé no caminho de Banda rugiu ferozmente. Então, algumas das experiências falham, Banda disse enquanto o matava. Os únicos obstáculos eram esses animais implantados por Rikudou, mas eles estavam sendo massacrados com facilidade por Banda. Eles sofreram mutações devido à magia do atributo morte, mas muitos deles ainda são bestas comuns, suponho, disse Gabriel. Então parece, disse Banda. A 8ª orientação tinha um urso alterado chamado Berserk, mas talvez porque ele passou anos com seus companheiros enquanto era mantido sob controle por Isis, ou talvez porque lhe dei a minha mana. Ele ponderou as diferenças entre Berserk e o tigre de 6 olhos morto a seus pés, mas rapidamente parou essa linha de pensamento. Os mortos-vivos que haviam sido enviados para detê-los estavam sob o comando de Meiliths. Eles estavam gemendo, e ela estava fazendo barulhos excitados. Aliás, o homem com Strength Lethality e a mulher com Possession, que tinham encontrado desmoronaram no chão, foram transformados em mortos-vivos para se juntarem a eles. Mr. Tiger, fique bem, Sr. Tiger, seja um bom rapaz. Mei cantou com os olhos fechados, acenando uma varinha. Quando ela abriu os olhos, o tigre levantou-se com um rosnado baixo, seus olhos ainda sem vida e sem brilho. Mekun, Youroi-te tornar-se uma jovem tão capaz. Itilits possível que a sua capacidade de alocar a sua mana para a magia básica de atribuição de morte já é melhor do que a minha, disse Banda.
E não esperaria menos da Mama, disse Mari. Os dois estavam elogiando a capacidade de Meerut de encantar e criar mortos-vivos. Claro, Rikudo não tinha intenção de fornecer Mei com amigos agradáveis ou Banda com novos devotos. Ele tinha escolhido sujeitos experimentais que não tinham estado em contato com o metamorfo e tinha posicionado os mortos-vivos aqui para atuarem como assassinos. Mas Vandaliel e Mei tinham entrado em contato com os sujeitos experimentais através dos seus sonhos e algo que Rikudo tinha sido incapaz de observar, mesmo, muito menos evitar, e Mei tinha herdado a capacidade de encantar um Jade. Sem saber dessas coisas, ele inadvertidamente fez exatamente o oposto do que pretendia. Mesmo a nação militar que descobriu a magia do atributo morte não conseguiu perceber que o Undyadiel tinha a capacidade de encantar espíritos. E Isis e Valkyria da oitava orientação só eram capazes de controlar os mortos-vivos que eles mesmos criaram. Com apenas estes como seus pontos de dados, Rikudo nunca poderia ter imaginado que os mortos-vivos que ele próprio havia criado se tornariam aliados de Meerut. É bom que ela fique melhor na magia, mas, e devíamos estar realmente felizes com isto? Ela parece um vilão realmente malvado, você sabe, disse Hiroshi com um sorriso seco enquanto olhava para sua irmã, que estava cercada por mortos-vivos. Ele já havia se acostumado a ver Banda, mas parecia que ele tinha muita imunidade a outros mortos-vivos. Honestamente, também acho questionável, disse Ulrika. Parece que você pode se livrar dos problemas relacionados à higiene com esse seu feitiço chamado Cetelization, e o feitiço Deodorization significa que haverá reclamações dos vizinhos sobre o cheiro, mas ainda assim. E se me lembro, há restrições no transporte de tigres do exterior. Você deve discutir isso com a Memia e os outros mais tarde. A Ulrika, com o que Hiroitin se preocupou é com possíveis problemas com os vizinhos quando levamos esses caras para casa conosco, ou problemas relacionados a animais de estimação, disse Hiroshi. Realmente? Então eu tenho certeza que não há nada para se preocupar. Aliás, Meilitus mãe e pai, que estavam ligados a Mari através de Wendell, que concordou que pensariam no que fazer com Mei depois de Rikudo ter sido tratado com, tal como a questão da verdadeira identidade de Banda. E a Banda estava bem com isto. A propósito, Gabriel, és uma rapariga? Ou um rapaz? Hiroshi perguntou. Eu sou ambos. Eu era originalmente um par de gêmeos, e um menino e uma menina que foram usados em um experimento que visava fundir duas pessoas em uma, a fim de combinar sua mana total, Gabriel respondeu. Você está falando sério? Eu estou a falar a sério. O experimento foi bem sucedido, e minha mana dobrou. O experimento falhou para todos os outros assuntos, embora. E ver. Everyone passou por tempos difíceis. Da minha perspectiva, foi tão mal. Você vai passar por alguns momentos difíceis. E tenho a sensação de que sou. Hiroshi estava sentindo muito tenso enquanto conversava com Gabriel, que parecia um menino ou uma menina que era um pouco mais velho do que ele. Mas isso foi porque Banda estava se certificando de que ele seria exposto a cenas horríveis e violentas, então mesmo que eles estivessem atualmente lutando contra Rikudo e os outros traidores, Banda não estava se preparando para isso, Hiroshi mal sabia disso. Não havia problemas com isso até agora, mas... Esta pode ser a sua hora de brilhar, Hiroshi. Há demasiados alvos que preciso de proteger, disse Banda enquanto continuava a bater os animais que chegavam. Banda era um ser sem igual neste mundo. Mas ele poderia esmagar todas as ameaças, mantendo um número crescente de alvos protegidos. Assim, ele precisava de ajuda de Hiroshi. Meu tempo para brilhar? O que diabos você quer dizer com isso? Hiroshi exclamou. A única coisa que posso fazer é esmagar uma lata à distância usando magia sem atributos, ou conjurar feitiços regulares dos outros atributos. Eu também conheço muitos feitiços ofensivos. Hiroshi tinha habilidades de trapaça, mas ele herdou as habilidades físicas excepcionais e qualidades para a magia de seus pais. No entanto, ele ainda era apenas um menino que completaria 9 anos este ano. Ele pode ser útil em uma luta entre crianças, mas não em uma batalha até a morte. Não estou a pedir-lhe para lutar e Banda começou.
Mas no instante seguinte, um homem que estava se escondendo entre os animais usando magia apareceu. Nós minha chance, o homem gritou. Você! Eu ilitrio o Okopi Biguchi, exclamou Mari. Este homem foi um dos Bravers e o Okopi Biguchi Takeu. Ele tinha mascarado seu próprio sinal de vida usando um feitiço para se esconder entre as bestas, e esperou por uma oportunidade, e não por uma oportunidade de atacar, mas sim por um feitiço, mais uma oportunidade de usar sua habilidade de trapaça que lhe permitiu copiar a magia usada por seu alvo, independentemente de suas qualidades. Agora que Mei estava dentro do alcance de sua habilidade, ele empurrou os dois punhos em direção a ela. Agora Veilitre mesmo. Vem, meu monstro. As bestas, agora conscientes da presença de Guxioli, começaram a atacá-lo. E impossível. Por que posso usar o Okopi? Posso até copiar a magia de atribuição de morte. Por que posso copiar a magia de atribuição de morte que criou aquele Monster? Ele gritou. Rikudou, aquele que tinha enviado Iguchi para cá, tinha adivinhado que o monstro não identificado, Zbanda, era um ser que tinha sido conjurado por algum feitiço de atribuição de morte lançado por Mei. Embora ele e seus subordinados estivessem cientes de que o Undiádico era Mami Hiroto, eles não estavam cientes de que ele havia reencarnado como Vandaliel após sua morte neste mundo, e que ele havia criado uma entidade dividida de si mesmo a partir de fragmentos de sua alma e enviou-a para este mundo através de seus sonhos para possuir Mei. As habilidades de trapaça dos indivíduos reencarnados não podiam ser herdadas nem mesmo por seus filhos relacionados ao sangue. Sendo esse o caso, era natural que eles assumissem que Banda, que parecia estar conectada a Mei, havia sido criada por sua magia de atribuição de morte. Foi por isso que pensaram que os Igucholetes Okopi seriam capazes de melhorar a situação, mesmo que isso levasse as probabilidades completamente a seu favor. No entanto. Bem, isso é porque Aime não é um feitiço, disse Banda. A premissa do plano estava errada desde o início, então o plano fracassou. Não só isso, mas Iguchi revelou seu eu indefeso às bestas que seus próprios aliados haviam criado, essencialmente cometendo suicídio. Banda rapidamente cuspiu o muco de sua boca. Iguchi foi imobilizado pelo muco nublado, Geolike, e Banda esfaqueou-o até a morte com suas garras. E então, ele decidiu realizar um pequeno teste para ver se ele poderia quebrar sua alma enquanto ele estava nisso. Após a batalha com o Balor, ele tinha sido capaz de ter tempo para quebrar sua mente e implantar trauma nele sem Mei Hiroshi ser capaz de ver, mas ele tinha tempo para fazer isso agora. Depois de alguns segundos de testes, Banda descobriu que, por ser apenas uma entidade dividida de Vandaliel, ele não era capaz de quebrar almas. Não há sensação de quebra da alma. Suponho que seja impossível sem o meu corpo principal, ele pensou. Com isso, ele desistiu e liberou a alma de Iguchi-Litis. Ele teria que convocar seu corpo principal para destruir Rikudou? Como eu estava a dizer, Aime não te pediu para lutares, Hiroshi. Quero que me ajudes a proteger toda a gente. À medida que avançamos, vamos nos deparar com um grande número de pessoas que foram usadas como sujeitos experimentais ainda e não têm capacidade de lutar, e precisamos tirá-los daqui, disse Banda. Mas eu tenho a capacidade de fazer isso, e disse Hiroshi. Ites tudo bem, desde que você use diz. A Banda produziu uma massa de metal que era suficientemente grande para precisar de ambos os braços para transportar e algo completamente diferente da varinha Meiroite ou do equipamento de transformação portátil. Este é o equipamento de transformação do tipo armadura pesada que fiz para si, Hiroshi. Tente usá-lo, Banda disse. Você fez isso só para mim? Sim. E assim, o jovem garoto no precipício da adolescência que admirava heróis estendeu a mão para o novo equipamento de transformação que Banda lhe ofereceu. As figuras importantes dos círculos políticos e empresariais em todo o mundo, que haviam sido atraídas pela promessa de imortalidade de Rikudo Orochi, estavam agora sentindo agitação, desconfiança e impaciência. Se tudo tivesse corrido de acordo com o plano, Rikudou deveria ter aperfeiçoado a magia dos atributos da morte hoje e se tornado um deus do novo mundo, e eles deveriam ter recebido a bênção da imortalidade. Nenhum problema deveria ocorrer, e nada deveria ter interferido.
Eles deveriam ter alcançado com segurança o sonho da humanidade com a vida eterna e começado seu governo como os nobres do novo mundo. Eu sei que a vida está cheia de problemas, mas e não merecemos pelo menos uma explicação? Onde está o Sr. Ricudou? Perguntou o presidente dos Estados Federais. Mr. Ricudou está atualmente a fazer os ajustes finais ao plano. Lamento que devamos mantê-lo à espera um pouco mais, mas tenha certeza de que não há problemas, disse Oshama Moria, desviando sua pergunta enquanto oculta sua própria descomposure. Os tolos que estão a atacar esta base serão suprimidos em breve. Mas Moria estava ciente de que isso era uma mentira. Ricudou tentou se livrar de todos os indivíduos que poderiam interferir no plano, mas todos eles ainda estavam vivos. Os aliados que deveriam se livrar desses inimigos estavam todos mortos ou seu paradeiro era desconhecido. Os peões nunca deveriam ter sido capazes de traí-los, e ainda assim eles se juntaram ao inimigo. E embora esta base estivesse bem preparada, Ricudou nunca esperava que fosse atacada. E, no entanto, estava atualmente sob um ataque pesado. A base estava conseguindo segurar, mas Moria entendeu que isso era porque o inimigo estava priorizando o resgate das cobaias. Foi uma sorte que Ricudou tenha pensado em usar as cobaias como forças para desacelerar o inimigo, e não como reféns, e isso lhes deu algum tempo, mas não havia como dizer se isso os compraria apenas mais alguns minutos ou mais de uma hora. No mínimo, era improvável que eles pudessem escapar deste lugar e se esconder em outro lugar. Pouco antes de Moria deixar a sala de comando, ele gritou: "O que diabos é isso? É um monstro!" Depois de ver imagens de câmeras de vigilância mostrando Hiroshi se transformando em um monstro metálico com mais de 2 metros de altura. Não importa como alguém olhasse, este era o monstro número 2. Até Moria, aderente dedicado de Ricudou, começou a pensar que seria impossível até Ricudou mudar essa situação. Rodcorte, em seu reino divino, certamente estava gritando com ele: "Mate-se e pelo menos certifique-se de que sua alma chegue aqui." Se até Moria estava tendo essas dúvidas, a dúvida era certamente ainda maior para o presidente e os outros que haviam colaborado com Ricudou por interesse próprio, em vez de adorar ou confiar. Eles provavelmente estavam pensando em planos de abandonar Ricudou e escapar deste lugar, como ocultar seu envolvimento com esses eventos e como manipular a mídia para minimizar os danos. Já era tarde demais para o presidente-chefe de serviços secretos dos Estados Federais, devido ao golpe de Estado que ocorreu em seu país. Naquele momento, o rosto de Ricudou apareceu na tela grande montada na parede. "Desculpe por manter todos esperando", ele disse. "Senhor Ricudou", o presidente dos Estados Federais exclamou. "Acabei de fazer os ajustes finais. Sinto muito por manter vocês ocupados esperando", disse Ricudou. "O que? Então podemos finalmente adquirir a vida eterna", alguém gritou. "Apresse-se. Os Bravers estão nos atacando da superfície", implorou outra pessoa. "Por favor, acalmem-se. Primeiro, terei de adquirir o poder da magia do atributo morte antes de poder conceder-lhe isso", Ricudou explicou. Moria só podia assistir desconfortável como Ricudou continuou a falar através da tela. Esta conversa sobre os ajustamentos finais foi um disparate. Eles deveriam proteger a Memia Mei, realizar pesquisas sobre ela e, em seguida, usar os resultados dessa pesquisa sobre o próprio Ricudou. Mas a Memia Mei não estava segura. "Ricudou-san, pode ser", Moria murmurou. Na tela, uma cápsula de cultivo era visível atrás de Ricudou. Havia um homem suspenso no líquido dentro dele com os olhos fechados. Ele parecia com Ricudou, mas com um corpo maior e mais resistente. "Primeiro, tenho de morrer. E então, eu residirei neste corpo, que foi criado e ajustado com a magia do atributo da morte em mente. Devo reencarnar nele." Ricudou declarou. "É por isso que passei mais de um ano a construir um sistema que pode transferir almas, que já confirmamos existir, para outro corpo depois de deixar o seu corpo original. Se este é o método correto, e se a minha pesquisa está correta. Estamos prestes a descobrir." Ricudou produziu uma pistola e colocou seu cano contra seu templo. "Ricudou-san. Donilit seja tão apressado." Moria gritou. "Mr. Ricudou.
Qual é o significado disso? Exclamou o presidente dos Estados Federais, alarmado com o comportamento errático de Rico Douroit. Não é o momento. O momento em que transcendo a humanidade. E com isso, o Ricudou puxou o gatilho. Um tiro que soava seco soou, sangue pulverizado da cabeça de Ricudou Ilitis, e ele desmaiou em algum lugar fora da tela. Moria e todos os outros na sala congelaram nesta sequência chocante de eventos. Mas o silêncio deles não durou muito. O homem que se parecia com Ricudou flutuando no tanque de cultivo abriu os olhos. Ele quebrou a cápsula por dentro, e a forma reencarnada com sucesso de Ricudouit tornou-se visível na tela. Ele soltou uma risada triunfante. E finalmente adquiriu o poder da morte e o poder de governar este mundo.